Você que é contribuinte do Simples Nacional e achava que com a reforma tributária estava protegido, sinto dizer, não é bem assim. Você abriu sua pequena empresa e escolhe o Simples, é lógico, menos burocracia, menos imposto, menos organização contábil, poderia até assim dizer, mas e veio a reforma tributária dizendo que não iria mexer com o Simples Nacional e, pelo contrário, desarranjou todo o sistema do Simples Nacional. Eu diria que a narrativa oficial é: fique tranquilo, não vai haver aumento da carga tributária, os novos impostos ficarão dentro do Simples Nacional, o PGDAI você vai recolher o novo IBS, a CBS, nada muda para o pequeno empreendedor. Bem, é verdade, você vai recolher dentro do Simples Nacional. Pode até não ter aumento da carga tributária, mas isso agora não é tão relevante assim. O problema não é quanto você pagará de imposto, o problema é quanto você deixa de ser relevante dentro da cadeia econômica. E por que isso? Porque na área tributária você precisa se situar se está dentro de uma cadeia longa ou de uma cadeia curta. Uma cadeia com vários players no mercado, uma cadeia de B2B. Empresas vendendo para empresas, então é do industrial vendendo para outro industrial, que vende para o atacadista, que vende para o varejista, ou se você já está na ponta final numa cadeia curta. Isso faz toda a diferença, porque se o objetivo final do Simples foi facilitar esses pequenos empresários crescerem dentro dessas cadeias, o tiro foi no pé. Se você vende para uma outra empresa, muito cuidado, porque você está perdendo a sua competitividade. A reforma tira a competitividade do Simples Nacional. Então, não é que o Simples tenha acabado juridicamente, ele acaba do ponto de vista funcional. Com a reforma, o Simples Nacional, e aí todos já sabem, eles terão os novos tributos dentro do PGDAIS. Então lá dentro vai estar o IBS e a CBS, tirando o PIS, tirando o COFINS, tirando o ICMS, tirando o ISS. Nada disso muda, mas muda uma fonte de riqueza dentro do ciclo econômico, que é o crédito tributário. No Simples Nacional, você passará menos crédito para o seu cliente ou para uma outra pessoa que está na próxima cadeia. Então isso mata o pequeno fornecedor. E aqui o grande problema, que as pessoas não estão dizendo em alta voz. Empresas grandes vivem de crédito, anote isso. Um crédito tributário é igual dinheiro que você dá para a empresa. Então, grandes atacadistas, as grandes redes, distribuidoras, todas elas precisam de crédito. E as empresas do Simples simplesmente não darão mais crédito cheio como acontece hoje. Hoje, embora você possa pagar 1, 2% de PIS e COFINS, você dá crédito de 9,25%. E qual é a conclusão? Eles não mais procurarão as empresas optantes do Simples Nacional. Não é por maldade, mas é por uma lógica econômica. Restando para o contribuinte do Simples duas opções, as duas ruins. Ou ele apura fora do Simples Nacional esses dois impostos, que geria uma complexidade na sua contabilidade, ou ele sai do Simples. E sair do Simples totalmente poderia destruir a grande finalidade desse regime simplificado, que é atrair as pequenas empresas. Isso é péssimo, porque isso aumenta o custo, aumenta a complexidade, diminui a facilidade na comercialização, na contabilização e no dia a dia nas transações, escriturar entrada, saída, estoque, inventário, tudo isso passa a ser realidade para você que é do Simples Nacional. Portanto, sem rodeios. As empresas pequenas, pequenos atacadistas, farmácias, mercadinhos, se você é pequeno, cuidado, você está sendo penalizado agora dentro do Simples Nacional. E não tem escapatória, reforma tributária aprovada, é assim que o sistema está sendo gerido e está sendo composto. Você vai perder a sua competitividade. Mas como se tudo não fosse ruim, ainda tem uma notícia pior. Quem é do Simples não consegue aproveitar as alíquotas reduzidas no novo sistema da reforma tributária. Como assim, Harrison? Pois é, se você, por exemplo, é uma empresa que vende remédios, ou se você vende cesta básica, você é do mercadinho, vende aqueles produtos, o que acontece? Esses produtos, embora tendo alíquota zero ou alíquota reduzida, só valerão esses benefícios para quem está fora do Simples Nacional. Quem está dentro do Simples não pode, ao mesmo tempo, gozar do Simples e gozar da redução das alíquotas. Você perde o privilégio de vender com alíquotas reduzidas. E qual é o resultado disso?
você que é do Simples pagará mais imposto. E isso não é, como é que eu diria, não é uma exceção, não. O Simples todo está sendo prejudicado porque o governo entende que o Simples é uma espécie de isenção que ele não gostaria de dar. O Simples entra nos estudos da LDO, nos estudos da Receita Federal, como um grande benefício fiscal. E o governo quer reduzir os benefícios fiscais, todo ano tem que reduzir 10%. Então o que é que ele faz? Há muitos e muitos anos que não corrige a tabela do Simples Nacional, excluindo as empresas de crescerem, porque quanto mais você cresce, maior o tributo que você paga. Então o pequeno que já estava espremido, ele agora perde o benefício, porque não tem correção da tabela, não consegue vender com alíquotas reduzidas e não gera crédito pleno para o contribuinte que está na próxima etapa da cadeia. O Simples, na verdade, é uma mera transição. Se você começou a atividade, comece no Simples, porque se você crescer a empresa, sua alíquota fica maior, o Estado não gosta muito disso porque há uma renúncia fiscal na cabeça dele, e aí é um mero regime temporário que é útil mormente para a sua folha de pagamento. E aí surge o problema que ainda poucas pessoas estão falando disso. Se eu saio do Simples, como é que fica a minha folha de pagamento? Pois é este o grande problema. Você vai ter um custo no mínimo de 30% sobre a tua folha, que hoje esse custo trabalhista não está dentro do Simples Nacional. Isso gera um gap fiscal, social, um grande problema, porque o Simples também era utilizado para planejamento tributário envolvendo a folha de pagamentos. Pois é, amigos, o Simples de fato ele não acabou, ele está perdendo a sua funcionalidade econômica. Então, a partir de agora, a pergunta não é quanto eu pago no Simples Nacional, faz sentido ou não continuar no Simples Nacional? Bem, a pergunta é, você já se estruturou com a reforma tributária dentro da sua cadeia para saber se valerá a pena continuar no Simples Nacional? Para saber se os seus fornecedores continuarão contratando de você? Para saber se os seus preços continuarão competitivos? A reforma tributária faz com que você repense a sua opção do Simples Nacional. Se você gostou desse vídeo, se você tem dúvidas, por favor, tire aqui as suas dúvidas comigo e compartilhe com mais alguém, para que 95% dos empresários do Brasil que optam pelo Simples Nacional saibam agora com detalhes o que a reforma tributária está impactando no seu dia a dia.